Salto Teutônio, que era uma usina de 8.000 megawatts, com 4.000 firmes. No final acabou saindo essa de 6.000, que na época da seca vai gerar 700 ou 900 megawatts. Então isso eu acho que não é, eu não boto culpa no Ministério Público não, eu boto culpa realmente na falta de coragem de enfrentar e de regulamentar. Porque a gente bota a culpa no IBAMA, mas se eu sentar lá no IBAMA, por causa do Ministério Público, eu vou acabar fazendo a mesma coisa que eles. Porque tem que haver uma regulamentação dizendo, por exemplo, por que o IBAMA me encheu o saco com os meus canteiros? Por que não tem uma regulamentação dizendo que canteiro de obra não é responsabilidade dele de liberar? Um canteiro de obra polui menos do que um posto de gasolina. O posto de gasolina é liberado pela Secretaria de Meio Ambiente da municipalidade, e o meu canteiro, que ficava do lado do posto de gasolina, é liberado pelo IBAMA, que chegava lá e me fazia milhões de exigências, como no outro dia a moça chegou lá e disse, onde é que vocês estão jogando fora os papéis higiênicos usados pelos empregados? Eu quase que respondi para ela de uma maneira desaforada. Porque numa cidadezinha lá do interior de Rondônia, é esse tipo de preocupação. Quer dizer, é exagero, eu não sou contra o meio ambiente, mas é um despropósito. Quer dizer, você está preocupado no meu canteiro, onde é que coloca o papel higiênico usado, e no resto da cidade ninguém usa nem papel higiênico, né? Então, origem dos transformadores eu acho que eu já respondi. Sobre o problema de cabos com fibra ótica, a nossa linha tem um para-raio usual de cabo de aço e o outro para-raio é o PGW com 32 pares de fibra, tá certo? Nós usamos 4 pares para nós, para nossa comunicação e para a comunicação do bipolo. Existem 8 repetidoras ao longo, cada repetidora mais ou menos a cada 300 quilômetros, todas elas com supervisão à distância, não temos operador em nenhuma delas, e estamos agora negociando, vamos lançar para ver com as companhias de comunicação a cessão dessas fibras. Então realmente foi feito. Quanto ao problema do tipo de contrato que foi colocado, esse veja bem, eu tive uma experiência, como o Francis leu aí, de discussão de contrato com empreiteiros internacionais. É um problema muito sério em todos os lugares, certo? E o que eu aprendi é que a melhor maneira de você desenhar um contrato é divisão de riscos. É você alocar o risco para a parte que está mais bem preparada para administrar aquele risco. Se você colocar um risco que eu não estou preparado para administrar na minha mão, o empreiteiro vai se beneficiar disso. E se, ao contrário, botar na mão dele uma coisa que depende de mim, ele vai ter um custo desnecessário, né? Um contrato preço fechado como foi esse, funciona em alguns países, onde a lei é forte, onde a legislação é forte. Os nossos investidores eram colombianos. Na Colômbia eu sei que é forte. Eu tive exemplos. Tinha um empreiteiro mexicano que ganhou um contrato financiado pelo Banco Mundial na Colômbia, e no meio da obra ele fez o que fizeram aqui. Ele chegou e disse, eu vou parar porque eu não aguento. Os colombianos disseram, você tem que terminar. Não, eu vou parar porque eu não aguento. Tá bom, então pode ir embora e você nunca mais vai ganhar um contrato na Colômbia, e nunca mais eles ganharam um contrato na Colômbia. Porque a lei lá é assim. Lá a lei de licitações da Colômbia é muito séria. O mesmo aconteceu com um espanhol que ganhou uma licitação de uma rodovia que tinha um túnel, e ele, depois que ganhou, chegou lá e veio com todo o estudo de meio ambiente mostrando que, em vez de fazer o túnel, era melhor fazer que nem aqui esse elevado do Juá aí, uma coisa por fora da montanha, e isso é negativo. A licitação não foi essa, e era uma concessão esse negativo, não, ele entregou a concessão, mesma maneira, nunca mais vai ganhar contrato na Colômbia. Então, se houver seriedade nesse sentido,
O camarada, na hora de dar o preço fechado, ele vai dar um preço realista. Tá certo? Ele não vai dar um preço para ganhar, sabendo que depois ele vai chegar e botar a faca no teu peito e você vai abrir as pernas para ele. Então é um problema de cultura. A outra linha que está sendo construída fez com preços unitários. Tiveram o mesmo problema que a gente. Tiveram que tirar um dos empreiteiros, que foi... Eu, graças a Deus, o empreiteiro que eles tiraram, eu ainda consegui manter até o fim da obra e fiz a minha obra em menos de 18 meses. A outra linha já tem mais de 18 meses, ainda mais de 20 meses, 24 meses, ainda não acabou. Né? Então, é uma coisa de você saber administrar o empreiteiro. No final, eu praticamente tive que fazer com eles o que eu faço com o meu filho, de definir mesada e pagar por mesada do que pelo contrato. Mas conseguimos que o nosso contrato não tivesse... O custo da nossa linha, no final, o custo total da linha acabou ficando, em relação ao custo original, 16% acima do custo original. O que não é um sobrecusto, mas não é nada absurdo. Então, se você considerar, por exemplo, o aumento da RAP que teve durante o período de construção e o aumento de custo que nós tivemos, a RAP aumentou mais do que o aumento de custo que nós tivemos. O que nos prejudicou muito foi o atraso da LI, que ali foi um ano que eu perdi de receita, que eu não vou receber nunca mais. Aquilo é dinheiro que eu perdi e não vou receber nunca mais. A menos que me estendam a concessão, que é difícil a beça, até hoje nunca se conseguiu. O problema do IBAMA, que foi levantado, como quantificar esses custos. Realmente, a maneira de fazer os leilões hoje no Brasil joga um risco muito forte no empreendedor. Isso tem feito com que você tenha visto o que está acontecendo. A maioria está caminhando para projetos que o risco é menor. Eólica, térmica, certo? Onde ele sabe que o risco dele é mais confinado. Agora, uma hidrelétrica, onde você tem risco geológico, você tem risco ambiental, que você não sabe qual é, depois tem risco de reivindicações, e é estranho, porque no Brasil o pessoal acha que termoelétrica é melhor do que hidrelétrica, eu nunca vi isso em país nenhum, mas só aqui. Nunca vi ninguém fazendo passeata contra a termoelétrica, agora todo mundo faz passeata contra a hidrelétrica. Hein? Então, quer dizer, o risco realmente fica no empreendedor. Eu acho que o problema é falta de uma melhor legislação definindo as coisas. Como, por exemplo, eu trabalhei no Banco Mundial. Lá no Banco Mundial, quando eu ia preparar um projeto, a parte do meio ambiente era um sufoco para quem ia preparar o projeto. Que você, antes de começar o teu projeto dentro do Banco Mundial, você tinha que qualificar que tipo de projeto era, mas existia um estándar, era projeto tipo A, B ou C. Então você discutia com o pessoal do meio ambiente qual era a qualificação do teu projeto. Se fosse um projeto tipo C, era um projeto que praticamente não tinha problemas ambientais. Se fosse tipo B, os problemas ambientais eram envolvidos só na área do projeto. O tipo C era regional, que era muito mais complexo. Agora, para cada um desses tipos de projetos, existia um checklist completo do que tinha que ser feito, os termos de referência dos estudos que tinham que ser feitos, como os problemas tinham que ser resolvidos. Por que nós não fazemos uma regulamentação de meio ambiente dessa maneira? E uma matriz de autorização, de autoridade, dizendo, canteiro não é atribuição do IBAMA, canteiro é atribuição do camarada lá da Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Bom, administração da mão de obra, que foi perguntado. Nós tivemos, no pico da obra, 7.000 empregados nessa obra. E pior do que 7.000, é 7.000 empregados distribuídos ao longo de 2.400 quilômetros. Por sorte, tinha na nossa LI também, isso é outra coisa estranha, né? Na licença ambiental tinha uma exigência que a gente tinha que ter 40% de mão de obra local. Eu não sei por que estava isso na licença ambiental, mas estava. Nós fizemos o maior esforço de uso de mão de obra local. Só conseguimos usar a mão de obra local realmente para a parte de obras civis. Linha de transmissão, a parte de montagem e a parte de lançamento de cabo é uma coisa muito específica, e esse pessoal é pessoal que vive indo de obra para obra. Então,
Eles hoje estão no Ceará, amanhã estão no Mato Grosso, depois estão no Paraná. É a mesma turma, é o mesmo pessoal que vai de um lugar para o outro. O que tivemos, isso sim, foi uma pressão muito forte de aumento de custos. Quando começou a obra, o custo de um montador estava na faixa, naquela época, de R$800 por mês, e no fim da obra já estava mais de 1.600. Quer dizer, em menos de 2 anos foi quase 100% de aumento, e não tinha jeito, porque esse pessoal roda feito água. Bom, e finalmente, o problema de estudos geológicos prévios, aquela região realmente não existia nada de estudo geológico prévio, foi feito na região e, infelizmente, o caso de linha de transmissão, você só pode fazer depois que você loca as torres, é que você pode fazer um estudo geológico melhor do local da torre. Mas, às vezes, por problema de tempo de construção, você não faz em todas, porque senão a geologia vai acabar atrasando a construção. E você corre risco. E nós tivemos realmente um solo muito variável em alguns locais, que a condição geológica dos 4 estágios de uma torre, às vezes, eram diferentes. De você ter que usar tipo de fundação diferente para os 4 estágios de uma torre. Agora, uma fundação que não era muito usada aqui no Brasil e que acabou sendo uma fundação bastante usada nessa nossa, foi de estacas helicoidais, que isso é bastante usado nos Estados Unidos, aqui no Brasil não era muito usado, e nós utilizamos tanto para as tais que trabalham por tração, como também para a haste principal da torre, que trabalha por compressão, e ela funcionou bem para todos os 2 tipos de fundação. Bom, eu agradeço muito ao nosso companheiro Armando Araújo ter aceito o nosso convite, e espero que ele volte aqui em outra oportunidade, tenho certeza que virá. E eu queria pedir aos conselheiros Olavo Cabral e Fernando Torinho que acompanhassem então o nosso engenheiro Armando Araújo para se retirar, que eu vou ter que dar prosseguimento. Mais uma vez, muito obrigado.